Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Águias, o podcast com a Andréia Matheus. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma mulher incrível. Essa mulher, ela é advogada, ela é master coach, ela é palestrante. Ela é uma líder nata de mulheres. E ela vem fazendo um movimento com mulheres que tem impactado gerações. Eu estou falando com vocês aqui de uma pessoa maravilhosa que mora no meu coração. Eu estou falando da Kati Mello. Muito bem-vinda, Kati. É um prazer enorme receber você aqui hoje comigo. Prazer todo meu. Uma mulher assim que eu me conectei super, que desde que a gente se conheceu, a gente teve uma empatia tão grande. Verdade. Então, eu agradeço demais o convite. Agradeço estar aqui com você para esse bate-papo bem leve que a gente vai ter agora. Vai ser leve, só que tem um detalhe da vida da Kati que eu não disse para vocês. Além de tudo isso, advogada, master coach, líder e tudo que ela representa para a vida de mulheres e mulheres empreendedoras, a Kati, ela é uma mulher família. É uma mulher que tem a família dela como um pilar, como a prioridade da vida dela. E ela troca tudo e todos pela sua família, não é isso, Kati? Eu recebo a minha família como um presente. Eu sempre tive um sonho de ter uma casa, um lar, né, de verdade. E eu vim de uma família bem conturbada. Minha avó já era separada, minha mãe separada, minhas tias todas separadas. Então eu disse, meu Deus, será que existe um casal que fica junto mesmo? Eu sempre pensava isso quando eu era adolescente. Então, quando eu fazia os retiros, que eu sou da igreja, sou cristã, então eu sempre dizia que o meu mural era sempre a família. Que legal. Então, quando eu encontrei meu marido, que a gente vai fazer agora esse mês 20 anos de casados. Uau, parabéns. E duas filhas, uma de 18 e uma de 14. Então, para mim, eles são presentes. E eu cuido com muito amor. Perfeito. A primeira igreja é a nossa família, né? Com certeza. Onde a gente se desenvolve, Com certeza. onde a gente passa por desafios. E sempre é por eles e com eles. Então, assim, é inegociável, de verdade. Isso é lindo. São princípios, né? Isso. Princípios realmente negociáveis. E quando a gente tem isso como um projeto de vida, como um pilar, como uma prioridade, Deus entra junto com a gente e tudo que ele faz é lindo, né, Kati? Não, é perfeito. É. Ele encaixa as coisas que você diz assim, vai dar errado, aí dá certo, porque Deus está ali, né? É, porque você está sobre o princípio. Isso. E aí, quando eu penso em você, Kati, quando eu penso nessa trajetória que eu conheço sua, como mulher, como mãe, como profissional, como líder, e eu estou acompanhando assim um pouquinho essa sua trajetória, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Virada de chave, um próximo nível, um próximo momento, encerramentos de ciclos, chegada de novos ciclos, e tudo isso é maravilhoso na nossa vida. Eu fico perguntando, eu queria perguntar para você, o que te motiva para, apesar de ser advogada, master coach, palestrante, o que te motiva a ser a líder de mulheres com tanta excelência que você é e tem sido. Que você tem sido e é, né? Porque eu conheço muita liderança, né? E nós estamos vivendo um tempo onde existem muitos líderes, mas existem não tantos com tanta excelência que eu vi e vejo em você. O que te motiva a ser essa líder com excelência? Andréia, de verdade, quando Deus toca no meu coração e colocou o princípio do servir. Então, servir virou para mim um estilo de vida, virou uma escolha. Então, quando eu sei que eu, com o que eu tenho, com quem eu sou, posso ajudar outras mulheres, isso já me move. Ver conexões acontecerem, ver parcerias, ver que através, às vezes, de uma coisa que a pessoa diz assim, é uma bobagem, mas ali teve uma virada de chave. Ali a mulher conseguiu se sentir pertencente, feliz, e que criar um ambiente onde ela possa, com as dores dela de empresária, que às vezes você não tem onde partilhar, porque não é toda amiga que vai entender o seu negócio. Sim. Então, quando você está num ambiente que você pode conversar e outras mulheres lhe entenderem,
proporcionar isso me move também. Então, assim, é transformar, é impactar, é fazer com que a mulher não se sinta menos mulher por ser mulher. Porque, às vezes, quando você lida com homem, você se sente, às vezes, incapaz. Mas nós somos multitarefas, né? A gente tem nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos. Mas o que me motiva mesmo é ver que a gente pode ajudar outra mulher. Você sempre se sentiu capaz de ajudar mulheres ou nem sempre foi assim? Não, nem sempre. Inclusive, quando eu fui líder da W durante 2 anos. Sim. Então, quando eu entrei na W e conheci, as minhas amigas diziam assim, Cate, entra na W. Cate, lá você vai ser mais conhecida. Porque eu fazia consultoria em empresas, eu atendia como coach, já tinha deixado a parte de advocacia e eu queria fazer transição de carreira. Então, eu já estava nesse processo. E as minhas amigas diziam, entre na W. Elas eram afiliadas e eu me afiliei. E eu entrei e disse, como é se conectar com outras mulheres? É tanta mulher junta. E eu fui, aos poucos, me permitindo me conectar, ouvir, falar. Em 3 meses surgiu a oportunidade e eu comprei. Mas eu comprei sem saber nem quem eram as donas da franquia. Eu me conectei, mulheres por mulheres. E aquilo, eu disse, meu Deus, será que é para mim? E o meu marido, é a sua cara. Você tem que comprar isso porque você gosta de ajudar. Então, eu comprei por ouvir isso e meu marido me incentivou muito. A gente sempre foi muito parceiro. E ele torce muito por mim. E é recíproco. Então, quando eu comprei a franquia, eu não sabia para onde ia. Recebi treinamento, tanta teoria, que eu comecei a dizer assim, rapaz, eu vou fazer isso desse jeito. Eu gostaria que eu recebesse isso. Então, cada evento eu faço como se fosse para mim. Poxa, que legal eu chegar numa mesa e ter uma velinha para mim, um envelope para mim. Eu fui dar um lacinho para cada um, imaginando cada um pegando aquilo. Então, eu coloco muita dedicação, muito amor. Eu acho que isso é um diferencial. Porque não é só sobre dinheiro. O dinheiro é importante. Mas, para mim, não é só sobre dinheiro. Eu posso dizer para você algo, Cate, que eu presenciei em alguns momentos que eu estive com você, né, sob a sua liderança ali na W, que eu também fui uma afiliada W, né? E eu posso dizer para você que não é sobre você ter um título de liderança, é sobre você ser uma líder. Então, você tem essa excelência na sua entrega, na sua humanização, no seu acolhimento, porque é sobre quem você é. Não é sobre um título que em algum momento você tenha recebido. Exato, assim, eu sinto que deve ser assim, entende? Lógico, eu tenho mulheres da W que são mulheres mais simples, e tenho mulheres que têm um poder, vamos dizer, aquisitivo bem maior. Mas eu tentava equilibrar isso para que não é sobre o que eu tenho, é quem eu sou. Isso. Então, quem eu sou é esse acolhimento, é ser vista de verdade. Não é porque a Andréa tem muitas condições ou a Andréa tem poucas condições. A Andréa é a Andréa. Isso. E a Andréa é importante. Que bom que ela está aqui. Isso. Então, eu sempre tentei, e tento todos os dias, trazer essa união, mas esse sentir. Você se sentir amada e acolhida. É uma liderança com propósito, né? Isso. Você tem, se eu te perguntar assim, Cate, dentro desse período que você esteve lá, porque você não foi líder só da W2W. Você é uma líder, né? E você já... quantidade de amigas que eu sei que você tem e que se motivam com a tua liderança, eu posso te dizer que você não é nenhuma influência, você é uma referência. Existem obrigada. muitas mulheres, eu digo isso porque eu conheço, né? E quem está me ouvindo que conhece, eu tenho certeza que concorda com o que eu estou falando, porque você se tornou uma referência na vida de algumas pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre liderança e influência. Sim. Porque nem toda influência ela é positiva. Exato. Né? Agora, referência, não. Quando você vai escrever um livro, você precisa colocar lá na parte da sua biografia quais foram as referências que você utilizou para escrever aquele livro. E aí o tempo passa e você passa, mas o teu livro ficou. E as referências que estão ali também ficaram. E muitas vezes as referências estão ali de pessoas que nem estão mais entre nós. Exatamente. Mas a referência de quem aquelas pessoas foram e o que elas fizeram, o legado que essas pessoas deixou, ficou.
Então, quando a nossa liderança, ela é uma liderança assertiva, ela é uma liderança humanizada, ela é uma liderança com verdade, quando aquilo que você transborda é aquilo que você é e não aquilo que você tem, então esse tipo de liderança, ela fica não como uma influência, mas como uma referência. Exato. Uma coisa importante que você falou, e que eu acho que tem a ver muito com o seu livro, adorei, eu ainda vou ler, só li a dedicatória que eu já agradeço bastante, mas, quando eu fiz Master Coach, uma coisa que me chamava muita atenção era os comportamentos. Comportamento diz quem eu sou. Não preciso falar. Sim. Né? A gente já vê. Aí, seu livro Liderança Comportamental. Quando eu fiz e comecei a ser consultora de empresas, que me levaram, não foi uma coisa que eu escolhi. Eu comecei a atender empresárias, e ela disse, Cátia, eu quero isso na minha empresa. E eu trabalhava muito com perfil comportamental. Perfeito. Então, eu virei, assim, palestrante, tudo é perfil comportamental. Foi uma coisa que me pegou, porque o comportamento, ele diz quem você é. E a gente pode moldar e mudar nossos comportamentos. Sim. Então, quando eu vi a capa do seu livro, é sobre isso, entende? E sobre quando imagine você receber um grupo com mais de 80 mulheres. Cada uma tem um perfil comportamental diferente. Sim. E tentar equilibrar isso. Então, eu me desenvolvi mais, eu busquei mais, eu não parei de estudar, eu fui para São Paulo fazer curso, eu tive, eu acho que nesses 2 anos, eu não consigo ficar sem mentoria. Então, assim, eu acabo dou um mês, 2, porque eu acho que o líder deve se desenvolver sempre. É sobre isso, Cátia. A liderança, ela é treinável. E ela é contínua. Contínua. E a habilidade, a busca do conhecimento é contínua. Exato. Então, assim, eu sempre tive essa visão. Ia dizer assim, poxa, eu sou a líder. A líder, ela tem que estar à frente. Ela tem que ver e ela direcionar. E direcionar para quê? Para elas crescerem, se desenvolverem. Isso. Então, eu passei 2 anos, que foi o tempo que eu fiquei na W2W, dormindo e acordando, para tentar impactar mais mulheres, para mais mulheres serem contagiadas positivamente por isso. Então, assim, e é verdadeiro, e é transparente, e é de verdade, de coração. Então, quando eu vejo o comportamento, caramba, isso é legal. Então, entender o comportamento. Chega mulheres muito tristes, às vezes você vira uma psicóloga. Então, assim, mas espera aí, o seu comportamento está levando a isso. E isso é através do perfil comportamental, que é uma liderança comportamental. Isso. Então, eu achei assim, ainda não li seu livro, mas me senti honrada, porque no meu último evento da W, eu ganhei de presente, e para mim foi um presente real, porque tem sentido. Não é um presente, Cátia, eu lhe dou isso com carinho, mas isso vai ter um impacto positivo na minha vida, porque eu adoro ler também, e busco sempre me desenvolver. E através dos livros, né? Então, os livros fazem a gente ir além. E a liderança é isso, né? Conhecimento contínuo, a busca do conhecimento contínuo, entender que liderança não é um título, mas é um comportamento, é um modus operandi. Exato. E não é sobre você ter um título, é sobre você ser uma pessoa com habilidades que elas estão sendo aperfeiçoadas a cada momento. Entender que não é sobre você ser melhor do que ninguém, sobre mandar no outro, mas é sobre a servidão, é sobre você sempre se colocar no momento de servir, de apoiar, de ajudar, de acolher, de estar ali, né? Porque de sentir todo dia, junto, Andréia, né? Imagine, todo dia é um dia novo. Aí, quando eu dou palestra, eu digo aos líderes que eu dou palestra, se você aprender a abrir sua mente e seu coração para ouvir o outro, aí você tem uma comunicação assertiva. Isso. Cada um com perfil, aqueles analíticos, aqueles mais comunicadores, aí vem os executores. Isso. Você tentar colocar eles na mesma página, com carinho. Lógico, tem coisa que tem que pegar duro. Sim. Tem que pegar e tem que ter regra, tem que ter meta, tem que ter as coisas claras. Mas não quer dizer que você tem que bater ali um ser humano. E você entende o perfil. Poxa, eu quero que um executor seja aquela pessoa que vá preencher uma planilha. Ele não vai. Coloca cada um no seu talento e você vai entender o talento através do comportamento. Cátia, eu penso muito que você falou uma palavra aí que me toca muito, bater. Sabe? Para mim, bater é o comportamento de uma pessoa que não conhece o ser humano. Exato. Sabe? Porque bater de todas as formas, bater no sentido físico da coisa e bater com palavras, né? Abuso, né?
quando você tem esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento bem estruturado em você, você entende que um comportamento inassertivo, ele é um comportamento que precisa de alguns ajustes. Exato. Então, se você se coloca numa posição de superior àquela pessoa, de líder daquela pessoa... Eu sou dona dela. Né, você precisa, no mínimo, parar e entender o que está acontecendo, e que se você realmente é muito bom, você vai precisar entender para ajudar a corrigir. Exato. Quando você não consegue entender e bate, é você dizendo assim, eu não sou capaz de corrigir. Diz mais sobre você do que sobre o Entende? outro, né? Eu não sou capaz de corrigir. Então, para mostrar minha soberania, eu bato. Então, cala a boca, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Exato. Entende? Agora, quando você se torna realmente uma líder, quando você é realmente um líder de pessoas, você tem que tratar pessoas como pessoas. Eu sempre digo, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Com certeza. Né? Então, se autoconheça, se permita viver o autoconhecimento. E quando você tiver com isso bem estruturado, não pare, continue sempre buscando o aperfeiçoamento no teu conhecimento. Porque se você se tornar uma boa pessoa, você vai transbordar coisas boas. E aí você nunca vai precisar bater. E você vai sempre conseguir entender o outro. Não é isso, Kati? Não, é sempre sobre pessoas. Eu li o livro do Simon Sinek, que ele dizia, assim, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Uhum. Então, assim, é sobre a pessoa, é uma alma, é alguém que está ali. Então, você está líder. Eu digo sempre, você não é líder, você está líder naquele momento. Então, e você deve sempre ter o superior, porque tem sempre quem nos corrija. E não tem ninguém o suficiente, né? Exato. Sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém melhor. Então, se você consegue ter uma fala assertiva, se você consegue chegar junto através do perfil comportamental, eu sei que a comunicação daquele colaborador, ele funciona assim. Isso. Eu vou chegar daquele jeito. Exato. Então, assim, eu vou trazer ele para jogar no meu time. A gente não é contra, a gente é a favor. Eu até brinco lá em casa. Nós somos bem diferentes, mas às vezes quando há muita divergência, calma, nós somos um time, tá? A gente não está contra quem vai ganhar e quem vai perder, nós somos um time. Até porque busquei entender o perfil de comportamental da minha filha, que uma é muito diferente da outra, e eu dizia, meu Deus, mesmo pai, mesma mãe, agora uma é assim, outra é assim. Depois que eu entendi e aprendi, há 5 anos atrás, sobre perfil comportamental, eu disse, caramba, agora eu converso com essa assim, chamo, entro no comportamento, na cabecinha dela, e entro na outra para ajustar e equilibrar. Isso. Exatamente. E isso é ser líder no meu trabalho, nas minhas mulheres. Então, quantas mulheres tinham coisas que eu dizia, isso não é legal? Às vezes tentava corrigir, conversava, mandava um WhatsApp, chegava junto. Para quê? Porque se ela melhorar dentro do meu grupo, ela vai melhorar na vida dela, na casa dela, com a família dela. Exatamente. Ô, Kati, e essa liderança toda que você vem desempenhando na vida, e quando você traz isso, trazendo a tua família para esse mundo, né? Que, na verdade, eu até coloquei errado aqui. Você não trouxe a sua família para esse mundo, você trouxe esse mundo para dentro da tua família, né? Porque a tua família, ela nunca foi, ela sempre esteve, né? E como é que é isso, em administrar? Você ser essa mulher empreendedora, você é uma mulher empreendedora, você ser essa mulher de negócios, ser essa mulher que tem essa visão empresarial de dar consultoria a empresas, ser uma mulher, uma advogada que tem esse olhar, né, crítico, né, e também ser essa mãe, essa esposa, essa dona de casa tão aplicada. Porque quem te conhece, vive um pouquinho do teu lado, consegue perceber coisas do dia a dia, que a gente está numa reunião e, de repente, uma mensagem chega e faz, só um minutinho que ela é de casa. Né? Só um minutinho que é a minha filha. Não, é que eu marquei o médico para minha filha, eu só estou dizendo aqui o horário que ela tem que ir para o médico. Ou seja, eu conheço muita mulher que é líder e que tem família, que faz tudo isso, mas que não está preocupado se a filha está com o horário do médico em dia, se, sabe, são coisas do dia a dia que os filhos e o marido resolvem para lá.
E o que eu vi em você, que eu acho muito legal, é que é nos mínimos detalhes, literalmente. É se o almoço está na mesa, se todos já comeram, se está indo para o médico na hora certa, porque você quem marcou o horário do médico. Como é que funciona isso dentro de você, sabe? Como é que é isso? Eu busco muito o equilíbrio. É um equilíbrio. Muito. Então, assim, uma coisa que eu até brinco, eu sou meio analógica ainda. Então, tudo tem que estar anotado para não sair do meu radar. Então, eu ando com um bloquinho na bolsa que eu vou dando check. Então, hoje, por exemplo, uma tem depilação, a outra tem um médico. Aí eu equilibro, combino com meu marido também. E eu tenho uma secretária na minha casa há 15 anos. Então, ela me ajuda super. Perfeito. Às vezes, no meio da tarde, elas querem que eu vá com elas. Porque uma diz assim, mamãe, isso não é coisa de pai, isso é coisa de mãe. Ir para o dentista, ir para médico, não é com pai, é com mãe. E tem coisas que ela quer fazer com o pai que não quer fazer comigo, porque ela separa. Mas eu digo, hoje você vai com seu pai. Se não vai com ele, vai com a Val, que é a minha secretária. Então, assim, eu peço ajuda também, porque sozinha eu não vou conseguir. Sim. Né? Então, a gente faz esse... O que é que eu tento trazer, além do equilíbrio? É que nós devemos sempre nos unir, nos ajudar. Então, para fazer o meu último evento, que foi sábado, dia 30, tinha horas que eu dizia assim, não vai dar tempo, não vai dar conta. E eu pedi ajuda. E elas foram para lá, uma colou, meu marido também, botando ali na mesa, foi ele que colocou as velinhas. Então, assim, e elas ficam preocupadas se eu vendia ingressos, se quantos faltavam. Porque elas dizem, eu disse, minha gente, vender não é uma coisa fácil. Sim. É uma coisa que você tem que desenvolver a habilidade da venda e de persuadir de forma positiva o outro. Né? Para dizer, olha, você vai ver uma experiência única, uma experiência incrível. Mas eu não ia dizer uma coisa e fazer outra. Então, eu tinha que estar muito no bastidor para ser lindo. Então, o que é que eu faço para isso acontecer, André? De verdade, é o equilíbrio. E, assim, elas não saem do meu radar. Entendeu? Então, assim, tem que pegar... Então, assim, botei o transporte, mas eu faço questão de levá-las na escola. Então, acontece alguma coisa, fala, liga. Então, como eles são tão importantes e negociáveis, então, difícil eu não atender, porque... São presentes. Se eu te perguntasse uma palavra que você pudesse dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, que palavra você daria para elas que elas conseguissem manter essa relação profissional com o familiar? Você traria essa palavra equilíbrio. Equilíbrio e pedir ajuda. É porque, na verdade, né, Cátia, o líder mesmo, ele é aquele que sabe delegar. Exato. E delegar significa pedir ajuda. Dizer, olha, eu não sou capaz de fazer tudo sozinho porque eu não sou... Né, o dono da verdade. A Mulher Maravilha, eu não sou né? Mulher Maravilha, eu preciso de ajuda para que o conjunto todo saia bem feito, né? Então, antes de sair de casa, eu já alinho com elas. Hoje mesmo, assim, antes de vir para cá, inclusive para esse podcast, eu perguntei à minha secretária, porque ela faz, dona Catiúcia, a senhora quer que eu faça o quê? Aí eu disse, olha, o que é que tem aí para aproveitar? Lógico, evitar desperdício, né? Sim. Aí eu disse, veja com as meninas se você consegue deixar isso. Então, eu já sei que quando eu chegar, o jantar delas estão ok. Eu como uma fruta, às vezes uma salada, eu me viro, mas elas têm que estar bem e a minha secretária é muito organizada também. Então, assim, a gente alinha. De manhã eu já alinho o almoço, à tarde, quando eu estou já... Entendeu? Ela, deixa, eu quero fazer uma sopa. Eu disse, então veja aí o que elas querem. Mas aí eu sei que está em boas mãos, eu acredito. Meu marido, muitas vezes, eita, amor, não consigo hoje mesmo. Eu vou pegar a mais nova tal hora. Ele, então, hoje eu não consigo. Eu digo, não, mas quando eu sair da Andréia, do podcast, eu vou lá buscá-la. Ela espera um pouquinho. Então, assim, perfeito. A gente busca se entender muito, assim, se acolher. Perfeito. Agora, isso é um trabalho diário, né, Andréia? É um trabalho diário. Você trazer diário. Uma consciência, você dizer, olha, mamãe hoje não está, vai atrasar um pouco, espera aí. É uma construção, né? É uma construção de consciência. Né? E muitas vezes eu chego em casa com várias coisas ainda pendentes do meu trabalho e a mamãe não chegou ainda. Muitas vezes eu digo, não cheguei ainda, me dá 30 minutos. Perfeito. Então, assim, elas entendem, porque às vezes vem, mãe, aconteceu isso, teve isso, calma. Me dá 5 minutos, às vezes 10 minutos, deixa eu terminar aqui, porque desliga o celular e agora, assim, como se fosse o modo empresária, empreendedora está aqui, deixa eu resolver. Agora eu sou mãe 100%, que foi, que houve, o que é que aconteceu, eu vou conversar. Entende? Então, assim, equilibrando. Ô, Cátia, essa mulher posicionada como líder, como mãe, como profissional, que você precisa desenvolver todos os dias, o dia todo. O dia todo, todos os dias. Você lembra de, em algum momento, ter que
ter ajustado a tua comunicação. Sim. Né? Como é que foi isso? Você lembra em algum momento que você tinha uma comunicação tal e de repente você precisou mudar para que ficasse mais clara a comunicação, para que acontecesse a coisa em casa, toda? principalmente, com as meninas, aí elas brincavam, mamãe parece um general. Porque eu chegava e mandava. Ah, você vai fazer isso? E não funcionava. Elas obedeciam, porque hierarquicamente eu sou a mãe, mas eu não acolhia. E isso me matava às vezes. Eu disse, caramba, meu Deus, eu estudo tanto comportamento. Como é que eu não falo bem com elas? Então, eu comecei a ficar mais atenta. Eu tentei e busco todos os dias melhorar a minha comunicação. Às vezes é uma palavra que destrói. Então, assim, não falar mais certas palavras, acolher pelo perfil comportamental de uma que eu não entendia bem e da outra, até trazer elas e equilibrar. Então, quando elas estão discutindo, às vezes eu demoro para ver elas mesmas se resolverem. Mas buscar sempre uma comunicação. Eu acho que a gente aprender a falar, a chegar no outro, a comunicar, ao invés de afastar, a gente aproxima. E às vezes eu sentia isso, que eu afastava. Se você precisar citar 2 principais erros de uma mulher que não consegue entender isso, quais são os erros que você vê assim, as mulheres cometendo? Você diz assim, se essa mulher entendesse o que é a real liderança, ela não estaria se comportando dessa forma, ou ela não estaria se comunicando dessa forma com essa pessoa. O que você vê que as mulheres têm de ponto de melhoria, algo que elas poderiam mudar, que infelizmente acontece Exato. constantemente? Uma coisa que eu vejo que a maioria das mulheres elas não tem, não busca, é o autoconhecimento. Então, assim, eu tenho amigas que não fazem parte do mundo do empreendedorismo, elas são concursadas e tal, são amigas minhas, e às vezes a gente acha que está no patamar da vida mesmo, de dinheiro, de conquistas, mas não se autoconhece. Então, não se valoriza, às vezes sofre por afastamento, às vezes, do marido, dos filhos, e vive um casamento, assim, às vezes, que não é real. Entende? E eu vejo que é o autoconhecimento, porque quando você se conhece, você se fortalece. Você sabe quem você é. Isso. E as pessoas vão atrás de você, você atrai pela frequência. Então, eu vi isso acontecer em mim. Eu não acreditava em mim, eu me sentia incapaz, eu era... porque eu vim de uma família muito simples. Então, assim, eu sempre acreditei que pelo estudo eu ia me desenvolver. Então, eu fiz 2 faculdades, eu também sou fonoaudióloga, não exerço há quase 5 anos. Mas, assim, eu dizia, eu não paro de estudar, porque eu acho que o estudo é contínuo e a gente sempre vai evoluir. Por isso que eu não paro mesmo. Perfeito. Sou muito disciplinada também. Então, eu acho que a mulher que se autoconhece, ela vai se fortalecer. E ela vai saber para que ela veio. E ela não vai ter medo nem de ninguém, nem do marido, nem de ninguém. Porque ela vai ter uma força tão grande que ela vai dizer assim, eu posso mais. E ser feliz. Isso. E eu acho que um segundo ponto que as mulheres precisavam se enxergar mais é melhorar a comunicação. Às vezes não sabe falar. É verdade. Às vezes chega no lugar... Poxa, eu vejo isso quando eu fazia Quarta Mágica. Dizia assim, poxa, você é super capaz. Eu sei que você é uma baita profissional. Aí eu dizia assim, fulana, se apresente. Ela falava, e a gente não sabia o que ela fazia. Entende? Então, poxa, a mulher tem um baita produto, a mulher é gigante, mas ela não sabe a força que ela tem. Ela não sabia falar aquilo de forma concisa. Fala em 3 minutos quem é a Andréa. A Andréa, eu sou assim, assim, você poxa, é ela que eu quero. Então, às vezes, não convencia, porque não sabia falar. Então, eu vi muito isso. Eu dizia, olha, 3 minutos, eu tenho um sino, né? É pro sino. Para condicionar elas a falar menos, mas falar certo. Não é certo, assim, assertiva. Isso. Que chegue, que a pessoa diz assim, é ela que eu preciso dessa profissional. Eu estou aqui com ela, eu preciso dela. Entendeu? Eu acho que a comunicação é algo que é contínuo também, Às né? vezes tão cheia de conhecimento, tão cheia de coisa boa para passar, mas não sabe comunicar, né? Exato. Então, assim, eu notei isso durante esses 2 anos e era algo que eu dizia assim, caramba, eu posso ajudar? Né? Então, assim, a gente pode pegar na mão de outra mulher e dizer assim, você falou, eu até brincava, dizia, você falou, mas não disse para que veio. Ai, Cátia, me ajuda. Eu digo, você pode falar assim, assim. Então, é o exemplo, é o carinho, às vezes é a forma de falar. Para quê? Para acolher. Por exemplo, poxa, eu estou num lugar que eu posso errar e acertar ao mesmo tempo. Isso. Eu errei, mas todo mundo aqui até ri, brinca, e a gente pode acertar. Então, das próximas vezes, eu até via, eu disse, olha como ela melhorou, eu até dizia,
caramba, agora ó, você deu show. É uma construção, né? Cate, se eu te peço um conselho. Vamos mudar. Essas mulheres que estão nos assistindo aqui, qual conselho que você daria para elas, como pessoas, mulheres, líderes, que precisam deixar um legado na sua casa, um legado nos seus negócios, um legado na sociedade? O que você diria para essas mulheres como uma líder comportamental? Vamos lá. É desafio, viu, André? Isso tira também a gente da zona de conforto. Mas, ó, o conselho maior que eu diria? Voltaria para o autoconhecimento. Se conheça, se fortaleça. Olhe e acolhe muitas pessoas da sua casa, porque tem pessoas que são desafios e tem pessoas que vêm para acalmar. Então, assim, eu passo todos os dias desafios na minha casa, para equilibrar, para poder ser aquela mãe acolhedora, amorosa. Até porque eu fui privada muito disso. Então, quando a gente diz cada um dá o que tem, eu sempre busquei dar o meu melhor. Então, eu sofri muita privação, que hoje eu não quero que minhas filhas passem. Não é privação de dinheiro apenas, mas de amor, de afeto, de carinho, de direcionamento. Sim. Que eu lembro que quando eu fui escolher a minha faculdade, eu escolhi porque o pai do meu ex-namorado disse: Cátia, chegou fono aqui em Maceió, e eu tinha feito para jornalismo e tinha perdido. Mas você trabalha com comunicação, e você é tão comunicativa. Quer dizer, foi numa conversa assim que eu disse: eu vou fazer fono. Mas eu não tive uma pessoa para dizer: olha, qual a perspectiva? Que hoje a gente está dando isso à minha filha de 18 anos. Sim. Ela está em dúvida na faculdade e a gente chega: ó, filha, essa aqui pode levar isso, agora expande mais, essa aqui é mais direcionada. Mas fique à vontade, escolha aquilo que você queira fazer de verdade. Mas a gente sentou, meu marido foi ligar para a faculdade com ela, para entender, e vai fazer uma visita. Então, essa coisa de dizer, poxa, ela pode até errar e não se sentir bem lá na frente, mas ela teve um apoio Sim. emocional. E a gente se preocupa muito com essa questão de dar esse suporte. Né? Lógico, ela vai andar com as pernas dela, mas assim, de sentir que ali é o nosso lar mesmo. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu aconselharia a olhar bem para a sua casa, aconselharia a fazer buscar o autoconhecimento, que isso expande para os seus negócios. Sim. Então, quando eu falo de negócio, quando eu falo de empreender, quando eu falo de estar ajudando outras mulheres, você também precisar estar em grupos. Eu acredito na força do grupo. Sim, eu também. Então, assim, poxa, quando eu estou num grupo, quando eu posso contribuir na vida da outra, que às vezes eu passei por uma experiência, eu tenho vivência para lhe ajudar, então eu me fortaleço por ajudar o outro, porque eu servir é uma base muito forte. Perfeito. E a gente não está aqui para passear, a gente está aqui para servir as pessoas, para a gente ajudar. A Andréa tem um super conhecimento. Por que eu vou guardar? Eu tenho que expandir para... É pecado a gente ter tanto conhecimento e a gente não passar isso para o outro, mudar a vida do outro, melhorar a vida do outro. Então, quando você começa a entender que tudo que você tem é dom de Deus e que não é seu, é nosso, é para contribuir na sociedade, na casa, na família, nos negócios, eu acho que a nossa mente também expande. Então, eu acho que a gente deve participar de grupo porque você se fortalece. Lógico, é qualquer grupo? Não, tem vários grupos em Maceió, vários. Mas você se entende aquele que toca no seu coração. Sim. Então, assim, às vezes as mulheres... Cátia, eu vou continuar com você. Porque, às vezes até a filiação acabava. Você diz, Cátia, eu vou continuar porque eu acredito aqui. Porque você fala tanto, eu acredito nisso. Então, eu acho que a gente deve se inserir em lugares que nos caibam. Porque tem lugar que não cabe e está tudo certo. Né? A gente procura onde nos cabe. E a gente buscar esse equilíbrio, buscar estudar, buscar se desenvolver. Porque todo dia é um dia novo. Hoje eu errei muito, mas amanhã eu posso acertar também. É isso. Então, eu acho que é um caminho sempre construtivo. Perfeito. O que eu quero deixar para vocês hoje aqui nesse podcast é entender o quão importante é o equilíbrio dentro de uma liderança. Porque quando você tem o teu autoconhecimento bem forjado, bem trabalhado, você consegue equilibrar todas as áreas da sua vida e consegue escalar os momentos. Então, você tem a área pessoal, a área profissional, a área social, a área financeira. Equilíbrio em todas essas áreas vai fazer com que você chegue a outros níveis. Liderança não é um título, liderança é um comportamento
treinável. E para que isso aconteça na sua vida, você precisa se permitir, se autoconhecer, se auto-perceber e entender que conhecimento sem ação correspondente, o resultado é nulo. Então, você quer viver resultados extraordinários, então tenha ação correspondente sobre aquele conhecimento que você foi buscar e adquirir. Não é isso, Kati? Muito bem. Muito obrigada por estar aqui. Nossa, eu que agradeço. Muito feliz e grata, porque você sabe carinho e admiração que eu tenho por você. Eu amo a sua vida. Muito obrigada por você ter se permitido. Foi um prazer viver esse momento com você. E muitas coisas estão por vir. Muitas coisas estão por vir. Muito obrigada. Obrigada.